Quero só que vocês prestem atenção para o fato de como as coisas mudaram e se tornaram absolutamente outras na percepção da maioria de nós. O que eu vou ler aqui agora parece já algo paleontológico, arqueológico, porque não faz mais sentido, nenhum sentido. A leitura do Novo Testamento, por exemplo, perdeu totalmente o significado. O que aconteceu com a gente, o nível de apostasia, de maluquice, de loucura, de desvio do Evangelho, foi tão profundo, foi tão grande, se tornou tão insuportável, que a própria leitura do Novo Testamento já não diz nada a respeito de coisa alguma, porque as pessoas estão vivendo um outro e antitético e contraditório evangelho que não tem nada a ver com Jesus, nada, absolutamente nada. Eu digo todo dia há tantos anos, é em nome de Jesus, é em nome do cristianismo, é em nome das mesmas nomenclaturas do Evangelho e do Novo Testamento, mas não tem nada a ver. É como você encher um copo com soda cáustica e dizer que é vinho de Caná da Galileia e que foi abençoado pelas mãos do Senhor e que é o vinho da comunhão. Mas é soda cáustica, não tem mais nada a ver, só tem nomenclatura, só tem recurso semântico, só tem apelido, mas não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo Jesus. E eu vou ler aqui em Hebreus, iniciando no capítulo 5, no verso 11, preste atenção, por favor, preste mesmo. Diz assim, a esse respeito, quanto ao fato de que Jesus é o nosso sumo sacerdote para sempre, e que ele é o autor absoluto, único e consumado da nossa salvação eterna, com respeito a isso, prossegue no verso 11, o autor de Hebreus dizendo, temos muitas coisas que dizer. É interessante. Ainda temos muitas coisas a revelar, a mostrar, a dizer, a aprofundar para vocês. E algumas delas são difíceis de explicar. Difíceis de explicar para quem não tem base, não tem os instrumentos, não tem os recursos, não tem às vezes a compreensão, o discernimento ou até mesmo a cultura básica, histórica daquele ensino. Por isso, o escritor de Hebreus, há 2000 anos, diz, eu ainda teria muito mais coisas a dizer sobre a nossa segurança em Jesus, em quem nós estamos aperfeiçoados e que é o autor da nossa salvação, e que é o nosso único sumo sacerdote, segundo uma ordem que deixou a religião para trás, segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem universal, que não tem nada a ver com religião, só tem a ver com a espiritualidade da sinceridade do coração, na prática do amor e da fé em amor, do amor em fé. Ele diz, sobre isso, eu teria ainda muito para dizer, mas são coisas difíceis de explicar. A maioria não quer entender, a maioria não tem vontade de entender, a maioria acha que está tudo bem ter só nascido aqui nesse lugar, levado uma batizadazinha na cabeça na igreja reformada ou católica, ou se batizado na adolescência, fazer parte de um coral, cantar em algum grupo, ter alguma função ou cargo ministerial na agremiação religiosa. Isso é tudo que Deus quer delas, essa é a vocação delas em Cristo Jesus. Você já pensou? Aqui que a coisa toda foi reduzida a isso, a uma maçonaria praticada
em nome de Jesus com doutrinas que carregam também esse nome, mas não significam absolutamente nada. Nada. Então, são coisas difíceis de explicar, e aí ele diz por quê. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Tardios. A gente fala. Eu, por exemplo, tenho convicção de que eu vou morrer dizendo as mesmas coisas. Para que você veio ao mundo, Caio? Eu tenho 2 propósitos precípuos. Primeiro, me transformar para me tornar segundo a imagem do Filho de Deus, todo dia. E segundo, ensinar e pregar e anunciar o Evangelho da graça de Deus aos meus contemporâneos. Todavia, o sentimento, a sensação que dá é de que você está correndo em vão o tempo todo, porque ninguém entende nada, ninguém aprende nada. Na década de 70 eu pensei que ia haver uma revolução espiritual no Brasil. Nos anos 80 parecia estar se confirmando. Nos anos 90 tudo virou ao contrário, era dente de ouro, fogo estranho, avivamento falso, os benirrins dando tapinha na cabeça das pessoas condicionadas para cair, pastores fazendo curso de hipnose para impressionar as massas, para sugestionar, teologia da prosperidade cultuando o mamon, o dinheiro, estabelecendo o dinheiro como único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia passou só a ser um livro para ser comprado, supersticiosamente guardado em casa, quase ninguém lendo. A palavra de Deus era aquela que o pastor gritava lá do púlpito sem saber nem o que estava dizendo, nem coisa com coisa, numa ignorância brutal para um povo mais ignorante ainda, que faz com que qualquer coisa dita em nome de Jesus vire santo remédio como se fosse cloroquina. É magia pura, é um pessoal que veio da magia, continuou da magia, veio do terreiro e só construíram templos que são terreiros enormes, imensos, poderosos e mais ricos, mas tardios. Não ouvem. Às vezes a gente vê pessoas aqui que falam, olha, eu estou há 40 anos na fé, mas eu só entendi o Evangelho agora, e eu vou todo domingo e participo de tudo, mas só entendi agora. Por quê? Não faltam Bíblias, nem púlpitos, nem templos, tem um em cada esquina, franquias, mas não tem palavra, não tem ensino. E os que estão lá se tornaram tardios no ouvir, como Jesus disse, tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. E Paulo diz, por isso nos dá a sensação de termos trabalhado em vão, laborado, ensinado. Aí vem um apóstolo falso, um ensino maluco, tira tudo da cabeça do cara, parece que as pessoas não têm raízes neurais, não têm neurônios, não têm memórias e não têm raízes espirituais para guardar nada. Tudo é esquecido, tudo é levado, é varrido por qualquer que seja o vento de doutrina. As alegrias do passado, que a gente achava que alguns tinham crido para sempre, que nada. Uns poucos anos depois eles já estavam em outras, correndo atrás do que desse fama, dinheiro, poder, cargo, oportunidade, fizesse do cara um obreiro. Deus é um Deus de positioning do indivíduo na organização religiosa, mas ouvir, entender, discernir, guardar, aprender,
transformar aquilo em pensamento, em compreensão, que eu não preciso consultar nada, pesquisar nada, ela já está plantada em mim de maneira inarredável? Não, isso não existe aqui. Porque as pessoas se tornaram tardias para ouvir. E ouvem de mau grado, como disse Jesus. Ouvem de mau grado. Ouvem bloqueadas, blindadas. Aí, olha, até aqui, isso podia ter a sua aplicação nos nossos dias, hoje, aqui e agora. Mas aí você vai vendo como, de fato, o escritor de Hebreus estava se referindo a alguma coisa acerca da qual ele reclamava, porque não havia ali, que era esse interesse, o que fazia as pessoas tardias no discernimento e na compreensão. Quem dera, todavia, que nós fôssemos herdeiros dos problemas deles, mas os nossos são incomparavelmente piores do que o do escritor de Hebreus. Pois com efeito, ele diz, quando devia já ser mestres, esses aqui, algumas dezenas de anos depois de Jesus, o escritor de Hebreus diz, vocês já deviam ser mestres, e nós, 2000 anos depois, e voltamos tudo para Moisés, para os juízes, a gente andou para trás 2000 anos antes de Cristo. São 2000 até Cristo e nos atrasamos mais uns 3000. Nós entramos numa primitividade paleontológica, a gente está na idade da pedra, às vezes na idade do bronze espiritual, de tão atrasados que estamos. Pois com efeito, quando devíamos ser mestres do evangelho, do discernimento, da compreensão, atendendo ao tempo decorrido, levando em consideração tanta contribuição do passado e do presente. Hoje no presente, meu Deus, o que você tem aqui só não pega se não quiser, ensino, mas você não quer se dedicar, se concentrar a aprender. Você quer mesmo ser um caleidoscópio de confusões para ficar 50 anos sem entender nada de coisa alguma. É trágico o que acontece. Atendendo ao tempo decorrido, deveriam ser mestres. Mas tendes novamente necessidade de que alguém como eu vos ensine de novo, quais são os princípios elementares da palavra de Deus. E a gente repete, porque as pessoas são tardas, não querem guardar, não querem internalizar, não querem introjetar, não passa da pele, da superfície, entra por um ouvido, sai por o outro. Se tiver verdade, já dá coceira no ouvido, incomoda. E as pessoas dão de mão ao Evangelho, dizem eu amo muito a Jesus, mas de fato abominam o ensino, a prática, a palavra do Evangelho de Jesus. Elas só gostam do nome mágico, para em nome desse nome mágico verem se conseguem praticar mandingas de prosperidade e de poder, mas é só isso. São pagãos cristãos que não querem o Evangelho e que não desistem da utilização mágica do nome de Jesus. Dado ao tempo decorrido, deveriam ter feito algum avanço, mas não, ao contrário. Nunca houve uma geração mais atrasada, considerando todos os recursos disponíveis para quem quiser aprender, entender, discernir, saber com coerência, não é no meio dessa loucura das milhões de vozes que ecoam sem dizer coisa nenhuma. Tendes ainda necessidade de que alguém venha aqui dizer de novo e de novo as mesmas coisas.
os princípios elementares dos ensinos do Evangelho. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, que é o que eu faço aqui o tempo todo. Todo dia é mamadeirinha, é chuca-chuca, é chupetinha. Porque se você prossegue e entra na profundidade da palavra, a maioria não entende nada. E, na realidade, os que entendem não querem tratar do assunto, porque gera compromisso, radicalidade, raiz, profundidade, transformação, conversão, mudança mental, redirecionamento de valores, quebra paradigmas, estabelece a matrix do Evangelho como a única, absoluta para todos nós. Então, como ninguém quer isso, a gente tem que ficar tentando ver se produz alguns sobreviventes na mamadeirinha artificial. Não dá nem para dar o peito, porque tem gente que tem fobia de afeto e não quer nem chegar tão perto. E por isso o alimento sólido, a palavra que gera aquela consistência, entendimento, discernimento, compreensão, maturidade, firmeza, beleza de Deus em nós, essa está banida. Ora, todo aquele que se alimenta de leitinho, a vida inteira só de leitinho, é inexperiente, fica debilóide. A gente entende uma pessoa inexperiente quando bebê, criancinha, mas depois de 5.000 anos, 4.000 anos, os caras voltam para aquilo que era pré-mosaico, pré-Moisés. Voltam para o tateamento pueril de 4.000, 5.000 anos atrás e não querem nem ouvir falar do ensino do Evangelho de Jesus. Ora, todo aquele que se alimenta só desse leitinho e você tem que todo dia dar um chuquinha para ele, é inexperiente na palavra da justiça, na palavra da verdade, na palavra da compreensão, na palavra do entendimento. Nunca deixa de ser criança. E uma criança que é criança no tempo de ser criança é normal. Mas um idoso de 80 anos que continua espiritualmente infantil é débil mental. Então, o que nós temos em volta de nós não são crianças. O que nós temos à nossa volta, aos milhões, contados nas estatísticas dos que são cristãos, são literalmente débeis mentais, retardados espirituais. Porque os anos passaram, os milênios se foram, os recursos do aprendizado estão todos disponíveis aos milhares, aos milhões. Tem muita loucura sendo ensinada, mas tem palavra reta, justa, boa, santa, pura, edificante, verdadeira sobre Jesus e o Evangelho sendo ensinadas, mas as pessoas não querem. E assumem para si esse estado de débeis mentais. Essa é que é a grande tristeza. A maior parte dos chamados cristãos não tem discernimento no Evangelho. São débeis mentais, são pessoas que metem a mão no fogo, que provam caca para ver se é doce de leite, que comem bosta pensando que é creme de amendoim, que engolem veneno a largos sorvos pensando que é suco de maracujá, ou mesmo tendo desconfiança, vão a si mesmo porque alguém deu uma ordem e disse: coma e beba isso em nome de Jesus, se você quiser a minha bênção, a minha cobertura e a minha prosperidade. Aí lá vai o indivíduo e faz isso. Meu Deus, quanta tristeza! Não deixam de ser crianças, de existirem
como débeis mentais e débeis no espírito, porque o alimento sólido, o verdadeiro evangelho, o ensino da vida segundo Jesus, o ensino dos apóstolos segundo Jesus, o alimento sólido é para gente madura, é para gente adulta, não dá. Você não pode nem começar a compartilhar que as pessoas não entendem. Não entendem mesmo, não estão aptas para compreender. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, pelo exercício, todo dia, andando com as próprias pernas, sem entregarem as mãos como um cego a outro cego que os guie pelo caminho. Como na maioria das vezes Jesus disse que acontece, são cegos sendo guiados por outros cegos e caem em abismos horrorosos. Foi o que Jesus disse em Mateus 23. A maioria tem a experiência de se deixar pastorear pelo cego, condutor de almas para o abismo do absurdo, porque se negaram a provar o alimento sólido, que pela prática, pelo exercício, vai gerando condicionamento, musculatura mental, espiritual, psicológica, espiritual, de discernimento, de compreensão, de modo que a gente aprenda a desenvolver faculdades. Isso é um negócio que tem a ver com o desenvolvimento das nossas faculdades. É o que eu digo aqui todo dia, como a maioria das pessoas que cresce nessa roda de hamster, nesse carrossel de repetições das mesmas coisas, ficam lá a vida inteira sem sair daquela rodinha ou daquele cavalo de circo ou de parque melancólico de sábado ou de domingo à tarde, naquele cavalinho. Sem vida. É o parquinho dos crentes. Não se exercitam em nada, nada é vivo, tudo é artificial, tudo está programado e você ali, no carrossel, na rodinha ou no cavalinho, em cima daquela plataforma, no sábado à tarde nostálgico, no domingo de melancolia, servindo a Deus. O que você está fazendo aí? Eu estou servindo a Deus. Sem se exercitar em nada, não tem compreensão de coisa alguma, não tem prática na vida e ainda se entregam para serem pastoreados por cegos que levam outros cegos pela mão até a um abismo horroroso, como a gente vê acontecer, milhões caindo no buraco, na miséria, na depressão, na angústia suicida, no medo, no pânico do futuro, nessa agonia, porque não desenvolveram as faculdades. Eu tenho e estou aqui para desenvolver as minhas faculdades sensoriais, para as coisas básicas do animal humano, as minhas compreensões, o espírito da profecia que me habita e que ilumina o meu olhar futuro, e eu vejo as loucuras antes que a maioria das pessoas enxerguem. Eu sei que aquilo não vai dar certo. Escolho um outro caminho, um caminho que pode ser estreito e apertado, mas é de vida. É de vida. Mas isso é fruto do exercício das nossas faculdades mentais e espirituais. A gente não está aqui para ser esse boneco de carne, como Paulo chama em 1 Coríntios 2, de carnais, ou apenas de homopsíquicos, homens almáticos, homens psicológicos, apenas
capazes de responder a estímulos e a pulsões. Não, eu não estou aqui para ser uma água viva com cara de gente, e não estou aqui para ser um boneco de carne, que é o ser designado como cristão carnal, que é esse também, que é apenas um ente de respostas animais à vida. Não, eu estou aqui para ser um ente pneumático, um homopneumáticos, um homem espiritual que discerne coisas espirituais com coisas espirituais e que por causa disso frequentemente ninguém o entende. Paulo diz em 1 Coríntios 2, ninguém o entende. Você fala português, fala dando alternativas de compreensões diversas, repete a mesma frase 8 vezes com linguagem diferente, mas ninguém te entende. Como aconteceu com Jesus lá em João 8, quando ele diz, falando aramaico, a língua do povo, por que vós não compreendeis a minha linguagem? É porque tendes a mente embrutecida, cegada, ou como diz o escritor de Hebreus, tendes as faculdades atrofiadas, faculdades mentais, psicológicas, espirituais de todos os níveis, entorpecidas, estão drogados pelo ópio do povo, perderam a sensibilidade, a capacidade de pensar, de refletir, perderam a criatividade, perderam a lógica, perderam o discernimento, que é assim que ele conclui, não tiveram as suas faculdades plenamente exercitadas. Para quê? Para aprender a discernir não somente o bem. Isso é que eu acho extraordinário. Para aprenderdes a discernir não somente o bem. E olha que hoje em dia até discernir o bem está difícil. Está difícil. Por isso é que eu digo que a situação lá do pessoal da carta aos Hebreus é infinitamente melhor a nossa. Porque o escritor diz, vocês devem exercitar as faculdades múltiplas de todos os níveis de sensibilidade, sensorialidade espiritual de vocês, para discernirem não somente o bem, porque ele assumia que discernir o bem era meio óbvio. Não odiar, não se vingar, não mentir contra o próximo, acolher os mais fracos, ser generoso e misericordioso com os necessitados, ter compaixão com os que podem menos. Essas coisinhas que não são espetaculosas, são óbvias, do discernimento básico dos oráculos de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. Que qualquer um, até os ateus, que tem as faculdades exercitadas, no mínimo a faculdade intelectual exercitada, compreendem como é que tem que ser, se é para ser de Jesus. Agora, os cristãos do tempo dos Hebreus lá da carta, entenderam o que era o bem, eles até entendiam, por isso é que se diz compreender e discernir não somente o bem, mas ele prossegue e diz, mas também o mal. Discernir o mal é um dever meu, é um dom do Espírito Santo, que desde que eu me converti foi provavelmente o que eu mais pedi, junto com conhecimento e sabedoria, foi discernimento de espíritos, discernir o engano, a loucura, especialmente essa praticada em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da Bíblia, em nome das sistematizações doutrinárias que produzem um Frankenstein que não tem nada a ver com o ensino simples e puro de Jesus,
discernimento para discernir não apenas o bem óbvio, que até mesmo esse não anda sendo discernido entre nós. Tem crentes advogando causas absurdas, loucas, impensáveis, incompreensíveis, porque não consegue discernir nem ainda o bem, nem ainda o óbvio, quanto mais discernir o mal na sua sutileza, na sua manifestação, na sua gritaria em nome de Deus, nas suas pseudo-expressões de poder que nada mais são do que sugestão, hipnose, condicionamento, carnalidade, aproveitamento da fragilidade mental de milhões e milhões de seres infelizes que têm Bíblias, mas não leem, que quando sabem ler não compreendem, são analfabetos espirituais que vão a um lugar de congregação e se congregam, como diz Paulo em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, se reúnem não para o bem, mas se reúnem para o mal, no sentido de que o que aprendem e o que praticam não é evangelho, é corrupção do ensino da palavra. E aí vai destruindo tudo, vai ficando essa coisa pavorosa. Eu estava conversando com um querido amigo de muitos anos antes de vir para cá, e a gente estava compartilhando as nossas tristezas de vermos o que está acontecendo para todo lado. E eu propus a ele que a gente iniciasse uma reunião de oração de amigos pastores que ainda não perderam o discernimento, não somente do bem, mas também do mal. E nós vamos começar isso. Orar, 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 orar. Somos poucos, mas muito pode, na sua eficácia, a súplica de gente quebrantada na presença de Deus, e é isso que se vai fazer, porque os dias são perversos, a apostasia tomou conta de tudo e você não está nem notando. Às vezes eu vejo gente boa, como outro dia um deles me disse: poxa, Caio, eu te quero tanto bem, você só me ensinou a verdade do Evangelho todos os dias da minha vida, e tudo o que de bom eu prego, eu aprendi contigo, eu e toda a minha geração, e outras gerações. Mas eu te ensino em silêncio, eu te prego caladinho. As pessoas vêm me dizer que coisa maravilhosa a sua mensagem, eu fico com vontade de dizer que eu aprendi aquilo contigo, mas eu não posso, porque criaram uma estrutura no sistema, uma coisa tão maligna, tão perversa, que eles preferem dar um beijo no diabo e em Satanás do que admitirem que a mensagem maravilhosa que eles ouviram, eu aprendi com você, para você ver como se cumpre a palavra de Jesus, o que de um lado me deixa profundamente triste de ver, mas pelo menos o Evangelho está sendo pregado, e tem alguns que têm a coragem de dizer: eu queria, mas só não tenho a coragem de informar e viver com as consequências, e eu sei que são milhares e milhares. Tem pessoas que vêm para mim e me repetem aquilo que eu ensino, dizendo: olha que coisa linda que meu pastor me trouxe. Eu fico calado, não é? Eu sei que ele aprendeu comigo há muitos anos atrás, mas eu sei que se o pobre coitado disser que me ama, ele vai ser apedrejado, porque ninguém quer a expressão e a simbolização da palavra de Deus manifesta de modo tão livre, tão não amarrável, tão não sistematizável, tão solta, tão largada no vento da liberdade de Deus. Todo mundo tem medo, tem pavor disso. Eles querem o que eles controlam,
e eles querem muito pouco ou querem quase nada. Então vão ficando assim entorpecidos, essa coisa vai se tornando incapaz de discernir o bem, quanto mais o mal. Mas é por isso que você está aqui, e por isso que os que virão depois dessa live, durante o dia, o mês, o ano, no fim de um ano, milhões assistiram. E a minha oração é para que o Espírito Santo vá despertando, vá acordando, vá gerando ousadia, intrepidez, coragem. Coragem de pregar a verdade com desassombro, repetindo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de moderação. Jesus, que a tua palavra exploda e quebre de dentro para fora todas as blindagens do nosso coração, do nosso discernimento, e que as nossas faculdades todas, cerebrais, psíquicas, espirituais, todas as formas de inteligência sejam ampliadas em nós, para que aprendamos a andar com as próprias pernas e aprendamos a discernir não somente o bem, mas também o mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.